No fim do mundo, no escaldante calor da Austrália e nos desertos congelados da Antártica, a vida pode ser insuportável. Os dinossauros que dominaram essas terras foram as criaturas mais resistentes que já existiram. Como é que eles superaram as adversidades e sobreviveram a temperaturas congelantes? Quando os dinossauros dominavam. No fim do mundo. A Austrália há 100 milhões de anos. Perdida nos confins do sul, seus picos recortados são cobertos de neve. Porém, nas regiões baixas, a vida floresce. Às margens de uma rocha primitiva, um grupo de pequenos dinossauros se reúne pacificamente para beber água. De repente, a calma é interrompida. Uma nova criatura invade o local com a pretensão de algo mais do que apenas matar sua sede. O que acontece em seguida é o caos. Com o tempo, o bebedouro iria desaparecer. Porém, o cenário do crime não. Hoje, o local está abrigado para protegê-lo das duras condições do interior australiano. Denominada Pedreira Lark, fica localizada perto da cidade de Winton, em Queensland Central. O paleontólogo Tony Thalborn acredita que esse ponto remoto revela a história do que aconteceu num período de tempo de 10 segundos naquele trágico dia. Preservado na rocha, esse é o mais extenso rastro de dinossauros da Terra. 3.300 pegadas representando cerca de 160 animais foram deixadas no barro amolecido. As pegadas parecem recentes, como se os dinossauros que as deixaram tivessem passado por aqui ontem. Para Thalborn, as pegadas de um animal nos relatam um acontecimento aterrorizador. O interessante é que a primeira metade das pegadas aqui demonstram longas passadas, o animal andando de forma ativa. Na metade do caminho, ele começa a diminuir o passo. As pegadas se tornam mais rasas e o animal se torna mais hesitante, um pouco mais cauteloso e cuidadoso à medida que se aproxima do bebedouro. Era como se o animal estivesse espreitando alguma coisa. O que ele estaria espreitando seriam dois tipos de dinossauros. Tony conseguiu identificá-los através da forma de suas pegadas. As primeiras são de uma pequena manada de herbívoros denominados Wintonopus. É uma pata arredondada e quadrada na parte de trás com 3 dedos em digressão. É de um herbívoro, é uma espécie de dinossauro em forma de ovelha. Essas estreitas pegadas de garras pertencem a dinossauros carnívoros denominados Scartopus. É um predador, um animal que comia carniça, um insetívoro, que se alimentava de insetos, plantas, ovos, carcaça, tudo que pudesse pegar com suas mãos e mandíbulas. As duas espécies bebiam água lado a lado, desconhecendo o perigo que rondava por perto. Então, um grande predador carnívoro surge do nada. Os rastros revelam o que acontece a seguir. Pelo menos 160 pequenos dinossauros correram na direção oposta sobre os rastros do grande predador. Eles correram na mesma direção e ao mesmo tempo. Parecia ser uma rota de fuga, um caminho de saída de emergência e todos a seguiam.
Mas não havia saída para os pequenos dinossauros. Sua única esperança era atacar o carnívoro indo parar nas mandíbulas abertas da morte. Quantos morreram naquele fatídico dia, não sabemos. Mas as pegadas são provas dramáticas de que monstros pré-históricos viveram e morreram um dia no interior desolado da Austrália. Dinossauros nessa região são uma surpresa. Ao longo dos últimos 100 anos, somente alguns poucos fósseis foram descobertos na região, sugerindo que a Terra era inóspita demais e não seria atraente nem mesmo para um réptil gigantesco. Descoberta em 1926 na pequena cidade de Roma, essa é a perna traseira do mais antigo dinossauro conhecido na Austrália, o Rhoetossauro brownie. Com 12 metros de comprimento e 6,5 metros de altura, o Rhoetossauro viveu há 170 milhões de anos. Pesando perto de 20 toneladas, era membro do grupo dos saurópodes, os herbívoros de pescoço e de caudas longas. O paleontólogo John Long, da Universidade de Perth, acha que o Rhoetossauro foi um dos primeiros saurópodes que se desenvolveram. O Rhoetossauro é talvez o primeiro dos verdadeiros grandes dinossauros saurópodes a aparecerem em alguma parte do hemisfério sul. E acreditamos que seja um dinossauro primitivo, principalmente em virtude da estrutura de seu pé. Esses são os ossos metatarsos. Eles suportam o enorme corpo do animal espalhando seu peso para baixo através de seus dedos com garras. E esses ossos metatarsos no Rhoetossauro estão espraiados, como nas patas dos lagartos. Enquanto que em dinossauros saurópodes realmente grandes que se desenvolveram posteriormente, esses ossos estão agrupados como uma coluna para apoiar o enorme peso do animal, similar à estrutura da pata de um elefante de hoje em dia. O Rhoetossauro existiu no interior da Austrália durante o famoso período geológico conhecido como Jurássico. Naquela época, o mundo era um lugar muito diferente. A maioria dos continentes estava reunida em duas gigantescas massas continentais. Uma estava localizada ao norte do Equador e a outra ao sul. O continente do sul era denominado de Gondwana. Situada na parte de baixo e ainda unida ao continente estava a Austrália e a Antártica. O clima durante o Jurássico era frio. Herbívoros como o Rhoetossauro buscavam alimento na sombra fria das florestas de coníferos e de samambaias. Porém, onde há herbívoros, os carnívoros não estão muito distantes. Um assassino como nenhum outro aterrorizaria os confins do mundo. Hoje, as densas florestas de Gondwana não existem mais. Enterrada num campo de gelo e de neve eternos, a paisagem é desolada e sem vida. Esse é o moderno continente da Antártica, uma das últimas fronteiras remanescentes da Terra. Do tamanho da América do Norte e do México reunidos, 98% da Antártica é recoberta de gelo com 1,5 km de espessura. A Austrália e a Antártica são os dois locais mais difíceis de encontrarmos dinossauros. Dois locais nos quais houve mais dificuldade de descobrirmos quais os tipos de animais que ali viviam. Mas existem lugares onde eles existiram sim. Em 1991, um grupo composto pelos principais caçadores de dinossauros dos Estados Unidos realizou uma caçada ao dinossauro polar para provar isso. O líder da equipe, Bill Hammer, da Augustana College, em Illinois, ainda lembra de maneira afetuosa das adversidades.
As temperaturas mais quentes que tivemos no verão ártico foram de 3,8 graus centígrados negativos. E às vezes chega a 12 ou 9 graus negativos. Mas se aprende a lidar com o frio. É divertido se viver a 3,8 graus abaixo de zero. É um desafio, digamos assim. A equipe estava acampada a 640 quilômetros do Polo Sul e a 4.600 metros de altura no Monte Kirkpatrick. Trabalhando em frio extremo nessa altitude, o corpo humano recebe apenas 50% de seu suprimento normal de oxigênio, então a respiração pode se tornar difícil. Sem se deixar abater, a equipe desbravou o meio ambiente desafiador durante 4 longas semanas em busca de dinossauros. Finalmente, eles tiveram êxito. Numa área de apenas 16 metros de largura e 1 metro de profundidade, eles descobriram restos do primeiro dinossauro da Antártica. Nós encontramos cerca de 120, 130 ossos separados nesse sítio. Praticamente todos os ossos seriam do esqueleto de um animal. Com 8 metros de comprimento, era um predador com dentes em serra e garras afiadas chamado Cryolophosaurus. É o único carnívoro de 2 patas encontrado na Antártica. Seu nome significa réptil de crista congelada, em virtude do curioso osso que sai do topo de sua cabeça. Hammer e sua equipe acham que a crista possuía uma finalidade específica. É um adorno que possui uma pequena ponta no topo e provavelmente era usado para algum tipo de comportamento, de acasalamento ou então para reconhecimento da espécie. Não era uma arma ofensiva, não é projetada para esse fim. Nenhum outro dinossauro carnívoro foi encontrado com tal adorno, sugerindo que essa criatura bizarra do sul estava se desenvolvendo numa maneira própria, peculiar. Mas enquanto ele seguia seu próprio caminho, o mundo à sua volta se transformava. Fendas apareceram na crosta terrestre e o Gondwana começou a se partir. Durante o Jurássico, há 150 milhões de anos, a Austrália e a Antártica se separaram da América do Sul e da África. Juntas, numa ilha gigantesca, elas lentamente se afastaram do Equador em direção ao sul. Para cada grau que se moviam para o sul, as temperaturas caíam de 2 a 3 graus. E quanto mais eles seguiam para o isolamento, mais estranhos iriam se tornar. Se você quer desenvolver, se quer que um continente crie diferentes tipos de animais, inclusive dinossauros, você precisa de isolamento. Se quer uma nova espécie de triceratops, ou de brontossauro, ou de beija-flor, você tem que pegar uma pequena população, isolá-la de seus parentes mais próximos, lhe dar tempo suficiente para desenvolver suas características próprias e depois liberá-la. Sem o isolamento, você não irá obter novas espécies. Os dinossauros da Austrália e da Antártica haviam ficado isolados. E sua ilha se movia cada vez mais para o sul. O frio começou a fustigar. As plantas pararam de crescer. O alimento se tornou escasso. Nos meses de inverno, os dinossauros precisavam sobreviver a temperaturas congelantes e a frequentes tempestades de neve. Mas o seu mundo não era o único que sofria transformações. A Terra estava entrando num novo período geológico chamado Período Cretáceo. Há 120 milhões de anos, a costa sul da Austrália estava firmemente presa à Antártica e somente a 1.200 quilômetros de distância do Polo Sul. Hoje, essa mesma costa está a 5.800 quilômetros de distância. Próxima à cidade australiana de Melbourne está a pequena cidade costeira de Inverloch. Durante o verão, as famílias vêm em grande número para se aquecer em suas praias ensolaradas.
Durante o inverno, a região é fria e congelante. Porém, quando o sol está brilhando, as temperaturas raramente chegam abaixo dos 18 graus centígrados. Hoje é dia de arregaçar as mangas para os caçadores de fósseis da Universidade de Monash, em Melbourne, que estão escavando ossos de dinossauros que um dia viveram nessa região. A menos de 100 metros do local onde os dinossauros morreram, Tom Rich, do Museu de Victoria, descobriu evidências de que durante o Cretáceo, o clima era muito diferente do clima de agora. O que temos aqui é uma situação singular no mundo, na época em que os dinossauros viveram. Temos provas nessa floração de um terreno sazonalmente congelado. O perfil total foi congelado durante o inverno. Durante o verão, o solo descongelou e a área de barro mais pesado escoou para a areia mais mole abaixo. Posteriormente, o barro não teve mais condições de afundar e se achatou. Embaixo dele, o solo ficou permanentemente congelado, uma camada rochosa comumente denominada de permafrost. O que isso poderia significar para os dinossauros? Significa que essa região era muito fria, um lugar difícil para sobreviver. Durante o Cretáceo, essa costa estava disposta em conformidade com o Círculo Antártico, onde os dias durante o verão possuíam 20 horas de duração e os dias durante o inverno eram extremamente curtos. À medida que o inverno se aproxima dos dinossauros, o sol se esvai, desaparecendo no horizonte. Nos confins do mundo, a escuridão toma conta durante 4 meses. Sem a luz do sol, seu mundo se torna ainda mais gelado. Que espécie de dinossauros poderia viver nesse ambiente frio e úmido, não sabíamos. Agora sabemos o que existiu ali. E a grande surpresa, o mais bizarro é que eles não são bizarros. Essa é a fazenda Langdon. O dono, Doug Langdon, explora a terra há mais de 40 anos. Fazendas de gado como essa estão espalhadas ao longo de 3.200.000 quilômetros quadrados de planícies, matas, lagos salgados e cordilheiras de montanhas desgastadas conhecidas como interior australiano. Os 40 quilômetros quadrados de Langdon estão localizados perto da cidade de Mutaburra, no coração de Queensland Central. Cada dia ele percorre suas terras supervisionando seu gado. Um certo dia de 1963 começara exatamente assim, mas iria terminar de forma diferente. O dia começou como qualquer outro. Eu estava seguindo pela margem do rio, tocando o gado. Me deparei com uma floração rochosa, rígida, e quando eu passei por ela, olhei para baixo e notei algo na rocha, algo fora do comum. A princípio, ele achou que seriam os ossos de uma reis morta, mas ao se aproximar para verificar, mudou de opinião. Eu pude ver que havia a impressão da coluna de um animal. Eu não sabia o que era naquele momento, mas era uniforme e grande demais para ser um boi. Então eu coloquei alguns fragmentos em minha sacola e os levei para casa e depois enviei para o museu para serem identificados. O Museu Queensland, em Brisbane, anunciou que Doug havia encontrado não apenas um dinossauro quase inteiro, mas uma espécie totalmente nova. Pensar que eu havia encontrado um dinossauro, que era o único da Austrália, e o único no mundo, e que iam dar o nome da minha cidade natal, Mutaburra, e o meu também, Mutaburra Saur Langdon. Isso era uma grande emoção, uma grande honra. O Mutaburrasauro possuía 10,5 metros de comprimento e 5 metros de altura, sendo o maior dinossauro já encontrado na Austrália. Herbívoro, ele possuía um grande esporão, tipo uma adaga, em seus dedos polegares para se defender dos predadores.
O Mutaburrasauro andava nas 4 patas, mas podia ficar de pé nas patas traseiras para se alimentar nas árvores. Dentes especialmente projetados para rasgar ficavam alinhados em sua mandíbula. Seu crânio possuía uma câmara oca em cima de seu focinho, sugerindo a possibilidade de comunicação. Esse é o som que devia emitir. Há 120 milhões de anos, um ribombar distante se levanta com as estrelas da manhã. Um bando de Mutaburrassauros se move em busca de alimento. Uma câmara amplifica seus berros, avisando o bando de um perigo iminente. Sendo um animal de pasto, o Mutaburrassauro era uma máquina devoradora. Com 4,5 toneladas, precisava consumir pelo menos meia tonelada de comida por dia para sobreviver. E para alimentar todo um bando deles em pleno inverno, era preciso um milagre. No auge do inverno, havia 24 horas de escuridão. Isso significava que as plantas, que eram todas decíduas, soltavam suas folhas ou entravam no estado de adormecimento. E isso porque não havia muito alimento disponível para os dinossauros herbívoros. Como os Mutaburrassauros sobreviveram nos confins do mundo, com pouco ou sem alimento, permaneceu um enigma. Uma descoberta surpreendente a 7.200 quilômetros de distância poderia finalmente solucionar o mistério. Essa é a base de Marambio, Antártica. Aqui a temperatura média é de menos 1 grau centígrado, porém ela pode baixar até menos 51 graus centígrados sem aviso. Os ventos podem chegar a velocidades de até 110 km por hora. A estação de pesquisa científica pertence à Argentina e está localizada a 3.500 quilômetros ao sul de Buenos Aires, na ilha Seymour, na Península Antártica. Em 1998, a Força Aérea Argentina trouxe uma equipe mista de caçadores de dinossauros argentinos e americanos para essa longínqua região do mundo. De Marambio, eles viajaram 65 quilômetros através de águas repletas de icebergs para a Ilha Vega, onde estabeleceram acampamento. Com menos gelo do que os outros locais da Península Antártica, é a região mais acessível do continente. Porém, o gelo não existia aqui durante o período Cretáceo, há 120 milhões de anos. A Ilha Vega era coberta por uma floresta de coníferos, de pinheiros e de samambaias. Densos tapetes de musgos, amantes da sombra e plantas cresciam no solo da floresta. Mas até mesmo no auge do verão, o ângulo do sol era tão baixo que a luta pela luz era intensa. As árvores se inclinavam para os raios do sol como as plantas caseiras fazem nos parapeitos de nossas casas. Os dinossauros viveram aqui um dia. Porém, agora as florestas polares desapareceram, submersas num mar de água congelada. Enquanto os últimos resquícios do inverno derretem no sol de verão, a equipe da Ilha de Vega sai em busca de criaturas primitivas de um mundo passado. O mais intrigante ao procurarmos por dinossauros na Antártica é o fato de que, se conseguíssemos aguentar o clima, é quase como se estivéssemos indo para um outro planeta. Todo local que paramos provavelmente venha a ser um sítio novo onde ninguém esteve antes.
A uma caminhada de 2 horas da base do acampamento, a equipe descobre os ossos de um plesiosauro surgindo no solo. Não é um dinossauro, mas é um parente próximo que vivia no mar durante o início do Cretáceo. Um candidato ao monstro do Lago Ness, ele era um réptil que se alimentava de peixes. Para Sérgio Marense, do Instituto Antártico da Argentina, a descoberta é um claro sinal de que eles não irão encontrar nenhum dinossauro por aqui. O plesiosauro que encontramos aqui nos revela que esse local era um fundo de mar com águas quentes. Até mesmo aqui, as águas aquecidas circundavam terras aquecidas. Sérgio imagina que agora sabe onde procurar por dinossauros. Se quisermos encontrar dinossauros, temos que ir para lá. Mas o tempo não está a seu favor. Eles já estão no local há 3 semanas. Embora o sol brilhe durante 20 horas e os dias sejam longos, o verão antártico somente dura 2 meses. Logo chegará o momento de partir. Com mais um dia favorável à vista, a equipe sai em busca. Seu moral permanece elevado. Se há algum dinossauro ali, eles estão determinados a encontrá-lo. O local de escavação fica num solo pré-histórico, seco, longe do mar primitivo, mas procurar por ossos na ilha de Vega ainda é como procurar uma agulha num palheiro de 8 quilômetros quadrados. Jim Martin, da Escola de Minas de Dakota do Sul, encontra o que pode vir a ser a descoberta mais emocionante da expedição. Hoje foi nosso melhor dia. O melhor dia desde que chegamos aqui na Antártica. A melhor coisa foi esse dente. Esse é o dente que Dan encontrou hoje. Imagino que seja do primeiro hadrossauro da Antártica. Precisamos levá-lo para o laboratório, mas minha intuição diz que estamos certos. Os hadrossauros, conhecidos como bicos de pato por causa da forma de seu focinho, eram grandes herbívoros que variavam entre 8 e 11 metros de comprimento. Caminhando sobre 2 ou 4 patas, eles dominavam as planícies da América do Norte através do Cretáceo. Como o Mutaburrasauro da Austrália, os hadrossauros eram herbívoros que se movimentavam em grandes bandos. Embora seus bicos parecessem com os de um pato, a parte superior de suas mandíbulas possuía centenas de dentes para triturar a vegetação. Mas será que um único dente da Antártica se encaixaria a um hadrossauro da América do Norte? Quando comparamos o dente com outros daqui na Dakota do Sul, ficamos surpresos. A morfologia era idêntica e fiquei surpreso que algo de tão longe fosse semelhante a algo aqui da América do Norte. O colocamos lado a lado com os hadrossauros daqui da Dakota do Sul. Não há diferença. O dente de um androssauro na Antártica é interessante porque sempre imaginamos que os androssauros fossem animais do hemisfério norte. Certamente, nosso conhecimento até agora, e principalmente os textos e as publicações científicas, sugerem que o androssauro se desenvolveu no norte e que foi apenas no finalzinho do Cretáceo que eles foram para as regiões polares do sul. Centenas de esqueletos de hadrossauros foram encontrados de Montana ao Alasca, sugerindo que esses enormes herbívoros tenham migrado milhares de quilômetros. À medida que o inverno se aproximava e a escuridão toldava a América pré-histórica, esse era o sinal para que os hadrossauros se retirassem. Para os que viviam na região onde hoje fica a Ilha de Vega, as pastagens mais aquecidas da América do Sul eram a única escolha. Diante deles está uma longa jornada e um enorme obstáculo. Há 120 milhões de anos, a Antártica e a Austrália ainda eram um continente ilhado.
480 quilômetros de água os separavam da América do Sul. Porém, para Jim Martin, o oceano nem sempre é um obstáculo. Se não havia terra seca, algo sobre o que, se pudesse caminhar, pode muito bem ter sido um solo que estivesse próximo a uma formação de ilhas. Os animais podiam nadar e ir de uma ilha a outra até chegarem ao continente sul-americano. Talvez quando a maré estivesse baixa e a água estivesse pouco profunda, os dinossauros pudessem andar entre os continentes. Ou como os elefantes de hoje, talvez pudessem nadar. A fuga do inverno polar através da migração era possível apenas para grandes animais que andavam em bandos, como o Antarctossauro. Mas se os herbívoros abandonavam suas pastagens de verão, o que faziam os carnívoros? Aguardando nos confins da Terra, havia mais uma grande surpresa. $120 milhões de anos mais tarde, em Inverloch, no sudoeste da Austrália, a equipe da Universidade Monash ainda está em busca de um dinossauro do Cretáceo. Porém, aqui a maré é seu pior inimigo. Cada manhã, a areia e poças de água precisam ser retiradas antes que o trabalho possa ser iniciado. Em Inverloch, a rocha que possui fósseis se espalha ao longo da praia numa região sujeita às marés. A equipe somente possui 6 horas por dia para procurar por ossos. Apesar da inconveniência, dinossauros foram encontrados aqui. A paleontóloga Leslie Kuhl está com um fragmento de um predador que foi encontrado em 1979. Esse osso é uma das descobertas mais emocionantes que fizemos nos últimos 20 anos. É o osso do tornozelo de um dinossauro alossauro. E esse é um dinossauro que não esperávamos encontrar aqui. O alossauro era um feroz carnívoro de 4 toneladas conhecido por existir na América do Norte. Um osso do tornozelo é a única prova de que esse temível predador também aterrorizasse a Austrália. Porém, sua descoberta está reescrevendo a história dessa monstruosa criatura. Não só ele estaria muito distante de casa, como também era um pigmeu. As provas do sul da Austrália sugerem que os dinossauros ali não eram realmente muito grandes. E se eram capazes de migrar para o norte ou em direção ao Equador, então precisavam ficar naquela região durante os meses e teriam que enfrentar o inverno. O alossauro devia apreciar o frio clima polar. Na América do Norte, ele desapareceu no final do período Jurássico, há mais de 140 milhões de anos. Porém, aqui em Inverloch, as rochas possuem 120 milhões de anos, provando que na Austrália, o alossauro viveu durante o Cretáceo por mais 20 milhões de anos. Como conseguiram se esquivar da morte, quer seja pelo meio ambiente ou pelo isolamento da Austrália na época, não sabemos ao certo. O que sabemos é que continuaram a viver aqui quando foram extintos nas outras partes do mundo. Para entender por que os dinossauros da Austrália e da Antártica tiveram tanto êxito, os cientistas investigaram suas réplicas naturais modernas. Hoje em dia, a Austrália é a terra de um dos mais famosos répteis, o crocodilo. Durante séculos, os paleontólogos acharam que os dinossauros, como esses animais temíveis, possuíam sangue frio. Em virtude da falta de mecanismos internos para a produção de energia, eles precisam da luz do sol para aquecê-los. É de manhã cedo aqui em Queensland do Norte. E animais de sangue frio, como esse crocodilo, levam muitas horas para se aquecer ao sol antes que comecem suas atividades diárias e se tornem caçadores. Porém, há 100 milhões de anos, aqui na Austrália, as temperaturas eram bem mais extremadas. Animais como esse não teriam a menor chance.
Para que os animais de sangue frio fiquem ativos durante o ano inteiro, eles teriam que funcionar a temperaturas congelantes ou abaixo do nível de congelamento. John Long, da Universidade de Perth, acha que há apenas uma única explicação sobre como os dinossauros enfrentaram o frio. Os animais de sangue quente, como esses cangurus, são bem mais capazes de lidar com a variabilidade do clima, com os extremos de calor e de frio. Lidam bem melhor do que os crocodilos de sangue frio. Para mim, seria a única explicação para como os dinossauros sobreviveram aos climas frios da Austrália. Eles deviam ter sangue quente. Descobrir os segredos do mundo dos dinossauros nem sempre é fácil. Porém, quando a situação é difícil, é hora para uma ação drástica. A 320 quilômetros a oeste de Inverloch, no sudeste da Austrália, há um lugar chamado Enseada dos Dinossauros. Em 1980, o paleontólogo Tom Rich, do Museu de Victoria, começou a descobrir espetaculares fósseis após ter dinamitado um labirinto de túneis subterrâneos de uma colina. 300 toneladas de rocha foram retiradas e 60 metros de túneis foram escavados. Então, uma equipe de voluntários vasculhou as pedras em busca de resquícios de um mundo perdido. Cada trabalhador pode encontrar apenas 1 ou 2 fragmentos de osso por dia, mas 15 a 30 pessoas encontrariam cerca de 50, 60, 80 fragmentos todos os dias. O que acha que é? Eu diria que talvez seja uma vértebra. Uma vértebra, mas é pequena. Sim, é bem pequena. A tarefa é extremamente lenta. Aproximadamente 20 anos mais tarde, 5.000 ossos foram separados, porém somente 2 esqueletos parciais foram recuperados. A esposa de Tom, a paleontóloga Pat Rich, da Universidade de Monash, estuda os fósseis encontrados na Enseada dos Dinossauros em 1991. Há 2 ossos aqui, um de um jovem e outro de um adulto. É um fêmur de um animal chamado Timimus. Batizado em homenagem ao filho dela, o Timimus viveu aqui há 120 milhões de anos. Com 3,5 metros, ele era rápido e ágil, atingindo velocidades de até 65 km por hora. Ao invés de dentes, esse dinossauro possuía um bico parecido com o das aves e caçava insetos e pequenos mamíferos. O Timimus pertencia a um grupo de dinossauros conhecido como as imitações de avestruz, em virtude das longas e esguias pernas e longos pescoços que apresentavam uma incrível semelhança com uma avestruz. Mas esse animal não era único. Imitações de avestruz foram encontradas na América do Norte. O que há de inusitado nesse grupo é que sabíamos que existia no hemisfério norte muitas espécies diferentes, mas até esse registro não havíamos recebido nenhuma confirmação de que existisse no hemisfério sul, então ficamos emocionados. Como um dinossauro de clima quente se adaptaria ao frio? Ao comparar Timimus a seu parente norte-americano, Pat esperava que pudesse notar a diferença. Não encontramos nenhuma pista de como possa ter sido a adaptação que possibilitou que o Timimus sobrevivesse nessas latitudes polares. Como nada era visível no exterior do fóssil, Pat resolveu procurar no seu interior. A estrutura do rosto poderia revelar alguma pista oculta. Tomando uma decisão radical, ela cerrou o osso em 2 e então tomou um fino corte para examiná-lo ao microscópio. A amostra foi enviada a 6.400 quilômetros de distância para a África do Sul para ser analisada. No Museu da Cidade do Cabo, Anasuya Sichinami utiliza uma técnica de um estudo de 3 anéis para a análise de ossos, nesse caso, o osso de um urso. Isso é um osso da perna de um urso polar. E uma das coisas que podemos fazer com o osso é examinar e ver como o animal cresce. Então fazemos um corte tão fino do osso que podemos ver a estrutura do osso sob o microscópio. O osso reflete mudanças no estilo de vida do urso polar de uma estação para outra.
Temos uma faixa ampla, onde o animal cresce rapidamente, então temos uma faixa estreita escura, onde o animal cresce lentamente. As faixas mais claras revelam que o crescimento é rápido quando o alimento é abundante. Em contraste, as faixas escuras indicam uma baixa ingestão de alimento e um crescimento lento. Para um urso polar, isso significa o inverno. O crescimento estaciona quando ele paralisa seu corpo para hibernar. O que Pat Rich e Anasuya queriam saber era se o osso do Timimus apresentaria o mesmo tipo de padrão. Aqui tem um corte do Timimus. Quando nós examinamos essa estrutura óssea, vemos que o Timimus realmente possui um período de crescimento rápido, seguido por um período de crescimento estacionário. E isso indica que o Timimus não era capaz de crescer continuamente durante o ano todo e que durante várias épocas, provavelmente durante o inverno, ele parava de crescer. De volta à Austrália, Pat Rich recebe os resultados de Anasuya. O que ela nos revela é que estamos diante de um dinossauro que paralisava o crescimento e começava a crescer em outra época. Pensamos o que isso significaria em relação à forma como esse animal enfrentava esse meio ambiente difícil perto dos polos. E a única resposta que imaginamos foi a hibernação. É o único dinossauro que eu conheço sobre o qual há prova sobre a hibernação. O clima gélido do inverno durava 4 meses. Talvez o Timimus buscasse uma toca e dormisse até que a escuridão se iluminasse e a primavera mais uma vez chegasse no Polo Sul. Mas o Timimus não era o único animal que se ajustou às dificuldades nos confins do mundo. Em 1989, a mais surpreendente descoberta de todas foi feita na enseada dos dinossauros. A equipe descobriu os fósseis de um animal tão singular que tal achado abalou muitos conceitos pré-existentes a respeito dos dinossauros em altas latitudes. Tom o chamou de Leelinasauro, em homenagem à sua filha Leelina. Com apenas 1 metro de comprimento, esse pequeno dinossauro possuía 5 dedos em cada mão para agarrar e sulcos em seus dentes para mastigar a vegetação dura. Com 4 dedos em suas patas traseiras, ele podia correr com velocidade. Sua cauda esticada agia como um mastro de equilíbrio. O Leelinasauro existiu na mesma época que o Timimus. Tom e Pat Rich se perguntavam se ele também seria um dinossauro que hibernava. Novamente, eles pediram a ajuda de Anasuya. A estrutura dos ossos é muito diferente da do urso polar. Os ossos do Leelinasauro não apresentam as linhas escuras que indicam que houvesse parado de crescer e hibernado. Isso significa que esse dinossauro, apesar de viver em ambiente polar, era capaz de crescer a um índice rápido e constante, a despeito do meio ambiente ser frio ou quente. No inverno, quando a temperatura congela, os seres humanos precisam manter uma temperatura do corpo constante para permanecerem ativos. Como esses aí, o Leelinasauro era rápido, ágil e capaz de se misturar com a floresta densa, que era o seu ambiente. Mas o que acontecia quando anoitecia? O inverno no polo é uma noite eterna. O mundo dos dinossauros se acendia apenas com o surgimento ocasional das luzes do sul e da pálida lua. Para um pequeno herbívoro, a vida deveria se tornar paralisada, mas isso não ocorreu. Um exame detalhado do crânio do Leelinasauro revelou algo impressionante. Seus lobos ópticos eram enormes. O lobo óptico é a região do cérebro onde as mensagens enviadas do olho são traduzidas em imagens visuais. Um cérebro amplamente capaz de processar a luz resolve um problema essencial. O Leelinasauro podia enxergar no escuro. Hoje nós precisamos de uma tecnologia aprimorada. Porém, há 120 milhões de anos, o Leelinasauro era naturalmente equipado com visão noturna.
Com sua arma secreta, ele podia sobreviver nos sombrios meses de inverno, permanecendo ativo e procurando alimento. O Lealinossauro demonstra que os dinossauros da Austrália e da Antártica eram bem mais adaptados a seu mundo do que jamais imagináramos. Ele realmente representa mais do que apenas o primeiro dinossauro no Jurássico, na Antártica. Ele preenche muitas lacunas que faltavam. Alguns sobreviviam ao inverno no frio e na escuridão. Outros migravam milhares de quilômetros e alguns mantiveram a extinção ao largo durante milhões de anos. A Antártica e a Austrália são muito importantes, são pedras fundamentais. Mesmo assim, ainda sabemos pouco. Para os famintos caçadores de dinossauros, esses dois continentes inóspitos são as últimas grandes fronteiras. Há regiões, grandes regiões, que não foram pesquisadas. Saber disso para mim basta. Nas distâncias inexploradas da Antártica e da Austrália, quem sabe que extraordinárias criaturas ainda espreitam, vindas de um tempo quando os dinossauros dominavam os confins do mundo.